Olá, pessoal, tudo bem? A gente tá aqui de volta. Hoje eu tô aqui na Stage gravando direto do nosso estúdio para vocês. E eu vim falar aqui sobre um tema, voltar com os nossos bate-papos de dança, que é a saúde emocional de quem dança. A gente tem um vídeo aqui sobre como dançar de forma mais expressiva e é um vídeo onde eu abri meu coração, mas é um vídeo super antigo, de 4 anos atrás. E eu tive comentários lindos, um retorno incrível de vocês, porque eu acho que tem muitas coisas que a gente acaba sentindo sozinho e acaba não compartilhando. E quando a gente compartilha, a gente percebe que tem tanta gente também passando ali pelo mesmo e que é muito importante a gente conversar. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, sobre a dança ser uma terapia ou não, mas a terapia ela tem disso, né? A cura acontece pelas palavras, por tudo aquilo que a gente tira para fora e por aquilo que a gente recebe também de quem ali está cuidando da gente, está aplicando aquela terapia ali na gente. Então, falar é muito importante, então eu quero trazer esses bate-papos aqui com vocês. Então vamos começar lá com o primeiro assunto da saúde emocional de quem dança, que é como vencer desafios. Eu anotei aqui num papelzinho para não esquecer. E vamos falar sobre desafios. Ao longo desse tempo, ensinando milhares de alunos e tendo conexão, né, com tanta gente, o que eu pude perceber é que muitas pessoas são motivadas por desafios e outras pessoas se sentem desmotivadas com desafios. Na verdade, não vou dizer muitas ou poucas, na verdade existem esses dois lugares. E é importante se autoavaliar, porque às vezes a gente acha que o problema está, né, na aula que a gente está fazendo, ou etc, está fora, né? E na verdade está dentro. A gente precisa entender e estabelecer um ritmo que faça sentido para a gente. Por que eu digo isso? Porque eu percebo, já aconteceram casos de pessoas que estavam em uma turma muito mais avançada do que ela naquele momento conseguia acompanhar. E eu percebi um esforço muito grande dessa pessoa de acompanhar e de pegar o ritmo de forma rápida, porque ela não estava naquele ritmo. E aquilo parecia que era uma motivação gigante da pessoa. A pessoa sentia. Você via vida nela, sabe? Assim, vontade de dançar, vontade de querer alcançar aquilo. E ela alcança, sabe? Alcança num ritmo muito mais rápido que as pessoas normalmente alcançariam, porque é por um esforço absurdo que a pessoa faz e porque aquele desafio motiva ela. Ela tem um objetivo claro de onde ela quer chegar e ela entende que ela está no lugar certo se ela está com aquelas pessoas que estão além, que estão onde ela quer chegar. Em outros casos, na verdade, eu percebo que a maioria, a pessoa vai se sentir extremamente deslocada de ela estar em uma aula com uma coreografia, com aulas com movimentações que ela não consegue acompanhar. E isso vai desmotivar ela muito. Então, é isso que estabelece o ritmo. Então, talvez estar em um ritmo, em uma turma que está alinhada com você, e às vezes não é só tecnicamente, porque é muito importante a gente entender quando a gente faz aula, se a gente vem num lugar físico, numa escola, numa sala de aula fazer, que a gente não só precisa estar no nível técnico da aula, da modalidade que a gente quer fazer, mas a gente tem várias checks ali para fazer. A gente tem que dançar a modalidade que a gente gosta, estar no nível que é adequado para a gente tem que se adaptar ao estilo de aula daquele professor e a turma, que são os colegas de sala ali, as pessoas, elas estão te motivando ou te desmotivando. Então é muito importante com isso estabelecer esse ritmo de estar no lugar certo e de estar com o objetivo certo. Se para você está fazendo aula em um nível, em um lugar que te dá um conforto para que você possa ir se fortalecendo aos poucos até você alcançar aquilo que você deseja, vai no seu ritmo, não precisa ter o ritmo das outras pessoas. A gente já vai entrar em alguma coisinha ali de comparação, eu já ia trazer esse ponto, mas vamos aqui falar para o ponto 2, que eu já pincelei um pouco, que é alinhar as expectativas. Como alinhar as expectativas e traçar um caminho. Traçar um caminho é muito interessante porque quando eu comecei a dançar, e eu sonhava que eu queria fazer isso profissionalmente, eu não via um caminho para mim.
E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, porque os caminhos na dança, eles são muito poucos e muito limitados. E principalmente quando a gente entende de algo profissional, ou a gente vai ter que ir para uma companhia, ou às vezes a gente não sabe o que a gente vai ter que fazer, talvez se tornar professor. Mas acho que hoje existem diversos outros caminhos. E querendo ou não, eu ainda sinto que a dança é aquele, cheguei aqui quando tudo era mato, aquele negócio que você vai desbravar, aquele mato que você vai entrar. Eu visualizo assim, você vai cortando todo o mato ali, não sei como é o nome do que fala, e você vai criando esse caminho. Por quê? Eu sonhava em criar uma escola de dança, mas eu não era formada. Eu queria fazer faculdade de dança, mas na época eu não tinha apoio dentro de casa. Então eu falei, se eu não me formar, como que eu vou conseguir criar esse espaço? O espaço de dança que eu sonhava em criar, ele não se baseava em nada do que eu já tinha conhecido, eu já tinha visto aqui na minha cidade, onde eu tinha tido experiência. Eu olhava para algo que acontecia lá fora e falava, nossa, eu nem vou ter acesso a isso. E graças a Deus um dia eu tive, né? Para quem não sabe da minha história, eu estudei em Los Angeles, nas escolas que eu sonhava em estudar, e foi ali que eu absorvi muita coisa do que eu pude trazer para a stage. Mas esse foi um caminho que eu coloquei, estabeleci para mim. Dentro da dança, quando eu falava e cogitei com professores, com pessoas que eu tive contato, que eu queria fazer isso, eu sempre fui desmotivada a fazer isso. Não faz isso, isso não dá futuro, dentro de casa também era a mesma coisa. E aquilo ali não me servia de nada, porque o que eu queria ainda continuava ali forte, queimando no meu coração, mas eu não sabia como estabelecer esse caminho. Então foi quando eu coloquei como se fosse um mapa, escrevendo num papel todas as possibilidades. E eu imaginei que eu iria abrir sim o meu espaço, esse foi o meu caminho, onde eu me direcionei, e que ele ia ser diferente de tudo que eu já conhecia, só que eu precisava vender isso para as pessoas, fazer as pessoas conhecerem isso. E como que eu ia apresentar isso? Então, assim, esse foi o meu desafio. E na época, a gente não tinha muitos vídeos de dança na internet como a gente tem hoje. Pelo menos não aqui no Brasil, mas lá fora isso já acontecia. E eu tinha sido muito impactada pelo formato dos vídeos de aula, aquela coisa toda cheia de energia, a galera vibrando, aquela coreografia intensa. E eu falei, eu preciso trazer de músicas que impactavam, eu preciso criar esse formato de vídeo porque isso me impactou e isso vai impactar o meu público aqui. Então foi quando eu estudei sobre esse estilo de gravação de vídeo, de coreografias, fui para lá, e quando eu iniciei a stage, eu iniciei com esse formato. Foi extremamente desafiador para mim, mas era algo que eu sabia que era alcançável para mim, dentro dos estilos de dança que eu poderia dançar. Apesar de ter o sonho de ser uma bailarina clássica e dançar em uma companhia, eu sabia que isso não era acessível para mim, eu não era um caminho para mim. Então, apesar de às vezes o nosso desejo ser alguma coisa, a gente precisa estar dentro daquilo que é palpável, que é realizável e que vai fazer sentido para você também. Mas eu acho que é uma dose de equilíbrio, de escolher esse caminho entre aquilo que você sonha e aquilo que é possível de realizar, porque você tem que começar a dar primeiros passos, porque senão a gente fica só sonhando e não consegue dar nenhum passo. Bom, já falei muito. E a última é sobre dança não é terapia. Uma frase polêmica aí. Por que eu trouxe essa frase, né? Eu já ouvi isso em algum lugar aí na internet. Dança não é terapia, mas é terapêutico. É importante falar, porque se a gente fala que a dança é terapia, eu acredito que a gente coloca um peso muito grande que ela não vai conseguir dar conta de responder a isso. O que eu quero dizer? Fazendo anos de terapia, hoje já faço terapia há 3 anos, de forma consecutiva, toda semana, eu entendi que a cura, ela vem, que eu contei um pouquinho lá no começo, sobre falar. Eu percebia que tinha muitas sessões que eu simplesmente falava, parecia que eu já sabia aquilo que eu estava falando, mas na verdade eu nunca tinha falado em voz alta, ouvido, deixado alguém ouvir. E ali a terapeuta me trazia a devolutiva dela, que também era incrível. Então, esse falar
é ele que traz a cura e através de alguém que está te direcionando e que trabalhou e que estuda para isso. Se a gente trouxer isso para a dança, apesar de você sentir um momento muito terapêutico, de repente sair aliviado ali daquele dia, que você veio completamente estressado do trabalho e um monte de coisas, é legal, mas ele não vai conseguir trazer às vezes uma cura mais profunda, uma coisa mais a longo prazo. E além disso, tem um segundo ponto, que com quem que você está lidando enquanto você está dançando, com os seus colegas de sala e com o seu professor. E essas pessoas, elas vão te decepcionar, às vezes, elas podem te decepcionar. O que acontece em muitos casos. Não é sempre que o professor vai dar aquela melhor aula que você imaginava, porque as pessoas são pessoas e elas também falham. Não vai ter sempre que aquele seu colega de sala vai ter uma resposta ali que você espera, às vezes vai ter alguma coisa mais ríspida, alguma coisa que vai te incomodar. Ou seja, você não está preparado para lidar com aquilo, porque você veio com uma expectativa super alta de receber a sua terapia e nesse dia aquela aula ficou difícil demais para você, ficou desafiadora demais, você não estava para um desafio, você queria um negócio mais relax, que você conseguisse acompanhar. Então, existe uma gama de expectativas que a gente vai colocar e que a terapia precisa nos devolver, que a dança não vai devolver. E muitas vezes a gente acaba encontrando problemas fora, nos outros, no professor, nos colegas de sala, e não entendendo que muita coisa precisa ser trabalhada dentro. Porque quando a gente vem para um ambiente desse, de dança, onde a gente se coloca muito vulnerável ali, a gente vem aqui aprender, tem um monte de coisa que a gente não sabe, um monte de expectativa que a gente quer alcançar, e a gente precisa errar para acertar, só vai alcançar aquilo que você quer se você errar muitas vezes. Então esse ambiente é vulnerável. Então, muitas vezes ele pode te curar, mas às vezes também pode incomodar ali, né? Dar aquele gatilho que a gente fala, de coisas que a gente está tendo dificuldade de lidar no nosso emocional em todas as áreas. E aqui na dança não vai ser diferente, então ela não vai trazer aquela cura que a terapia traz. Então ela não pode substituir a terapia, ela pode trabalhar em conjunto e ela é sim terapêutica. E tem sim aulas que a gente sai daqui falando, meu Deus, como eu precisava disso, como a dança renova a minha vida. Ela tem esse poder. Mas hoje, falando tanto de saúde emocional, a gente precisa entender que a gente não pode trocar uma pela outra jamais. E o meu conselho para todos vocês é: façam terapia. Isso com certeza vai te tornar a pessoa que você nasceu para ser. Uma pessoa, além de melhor, não é só uma pessoa melhor, mas é você viver melhor consigo mesmo, com os seus sonhos, com as suas expectativas, com as suas limitações, com a vida que você escolheu. E com isso a gente aprende a lidar melhor com as áreas da nossa vida, né? Então a gente que dançar é uma das áreas. E a gente lida, de repente, com as mesmas situações no trabalho, com a família, no casamento, com amigos. Então, gente, é um trabalho constante de autoconhecimento. Quanto mais a gente se autoconhecer, mais completo, feliz e satisfeito a gente vai ser nas outras áreas e também na dança. Bom, esse é um pouquinho de reflexão aqui, são coisas que eu penso, eu espero que tenha ajudado vocês. E com base também em experiência com tantas outras pessoas que eu vejo que vivem o mesmo que eu, e por experiências próprias. Acho que eu devo ter batido no microfone aqui. Muito bom ter esse bate-papo com vocês. Se vocês gostarem, eu volto com mais assuntos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações e de compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma amiga sua da dança. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!